Jesus cresceu e viveu em Nazaré, cidade da Galileia, até o início de seu ministério. Quando ainda adolescente, visitou com seus pais a cidade de Jerusalém, deixou os mestres da lei boquiabertos com a sua inteligência e profundidade do seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus de Nazaré, ao assumir a natureza humana, compartilhou com o gênero humano de sua história. Essa foi marcada por aspectos religiosos, políticos e culturais. Assim, o Eterno entra no tempo em um lugar marcado por conflitos e turbulências em níveis religiosos e políticos. O ambiente escolhido foi a antiga Canaã, ou Palestina romana, que na época vivia sob a ditadura do Império Romano desde o século I a.C., quando foi invadida pelo general Pompeu. Esse império oprimia a população por meio de inúmeras imposições oriundas de diversos impostos, bem como pela cultura da violência, tornando muitos judeus como escravos e cúmplices de sua corrupção. O império era auxiliado por um exército bem formado, o que aterrorizava ainda mais a população. A sua pior ferramenta não era a espada, e sim a crucifixão. Assim, no tempo de Jesus, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana, tornando muitos judeus como escravos e cúmplices de sua corrupção. O império era auxiliado por um exército bem formado, o que aterrorizava ainda mais a população. A sua pior ferramenta não era a espada, e sim a crucificação. Assim, no tempo de Jesus, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana. Durante a maior parte de sua vida terrena, Jesus viveu sob o domínio do imperador Tibério César de 14 a 37 d.C. As funções das autoridades locais da Palestina romana eram distribuídas da seguinte forma: Pôncio Pilatos governava a Judéia, Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia, e seu irmão, Filipe, tetrarca da Itureia. Os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás. A existência judaica se caracterizava principalmente pela religião. A presença dos grupos político-religiosos divergentes entre si era uma realidade proveniente de conflitos perduráveis entre as autoridades religiosas que compunham a história de Israel. Tais correntes atuantes no tempo de Jesus são conhecidas como saduceus, zelotas, fariseus, essênios, herodianos e movimentos batistas. Quanto ao dia a dia de Jesus, a Bíblia não fornece muitos detalhes. No entanto, sabemos que ele era um carpinteiro, profissão comum na época, e que cresceu em Nazaré, uma cidade pequena e pouco importante. Jesus também viajou bastante, pregando e ensinando em diversas cidades da região. Ele curou doentes, alimentou multidões e realizou muitos outros milagres. Além disso, ele passou muito tempo orando e ensinando seus discípulos. A morte e ressurreição de Jesus são eventos cruciais na história do cristianismo. A Bíblia relata que Jesus foi crucificado pelos romanos após ser condenado à morte pelo governador romano Pôncio Pilatos. Ele morreu na cruz e foi sepultado em um túmulo. No terceiro dia após a sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, conforme profetizado nas Escrituras. A ressurreição de Jesus é considerada a base da fé cristã e a garantia da vida eterna. A Bíblia relata que Jesus apareceu a seus discípulos e a muitas outras pessoas após a sua ressurreição, antes de ascender aos céus.